Se esse vídeo chegou até você, você precisa assistir ele até o final. Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para você melhorar a tua versão atual. Se você acha que você, do jeito que está bom, tá dando para passar batido, não precisa mudar nada, é porque na verdade precisa sim. Durante as minhas experiências profissionais e pessoais, eu vi que eu precisava melhorar a minha versão dentro das oportunidades de trabalho que apareciam e também dentro das minhas escolhas pessoais em que eu fiz ao longo da minha vida. Eu tenho 27 anos atualmente e durante esse período vivido eu precisei me adaptar e precisei melhorar como pessoa e também no profissional. Então, nada do que eu vou dizer aqui eu não faço na prática. O primeiro tópico que eu vou falar é se exercite e se alimente melhor. Ano passado eu passei por uma situação que eu fui obrigada a ir para a academia e depois eu posso fazer um vídeo futuramente falando sobre o que aconteceu. Mas basicamente eu sofri um acidente onde eu fraturei o quadril, o meu osso acetábulo, e eu precisei ir para a academia quando terminei todo o processo de fisioterapia e automaticamente me exercitar melhor. Então eu não podia ganhar peso, que eu perdi mais de 10 quilos nesse processo, na fase do pós-operatório, de tudo. E eu não podia ganhar peso e eu precisava, com urgência, fazer musculação. Por conta justamente da fratura, por conta da minha reabilitação. E então, hoje, eu preciso, e é uma necessidade, de ir. E depois disso, que eu comecei a ir, eu percebi que vários aspectos da minha vida melhoraram. Eu tenho mais disposição, eu tenho mais força, eu não me canso tão rapidamente quanto antes, porque eu sempre vi essa questão da academia como algo que eu não gostava, e eu nunca gostei de academia, nunca gostei de ir, mas eu tinha uma breve consciência de que era importante, sim, que precisava se exercitar, porque fazia bem para a saúde, mas sabe aquela coisa, aquele pensamento bem, eu preciso ir por conta da saúde, eu vou amanhã, eu vou depois, porque não era algo que eu pensava que tinha tanta significância na minha vida. Mas hoje eu percebo que eu estava totalmente errada. Quando você começa a praticar o exercício, seja musculação, seja dança, seja uma alimentação mais saudável, e você vê que aquele pensamento que você tinha, ele muda totalmente, porque você começa a sentir na pele a diferença que o exercício com a alimentação saudável, mais saudável, faz no teu corpo. Eu precisei ir por conta da minha necessidade, da minha condição que eu tenho hoje, mas ao mesmo tempo, se não tivesse acontecido isso, eu não tinha mudado o meu pensamento. Então sim, faz total sentido você se exercitar e se alimentar bem. E eu não falo isso por conta de estética, é por conta da tua saúde. Imagina que daqui, quando você tiver 40, 50 anos, se você não se exercitar, se você ficar comendo porcaria quase todo dia, o teu corpo ele vai começar a dar indícios de que tu não vai viver muito tempo. E essa é uma realidade que infelizmente acontece bastante, gente. Vocês têm que entender que a academia, uma alimentação saudável, ela não é só sobre estética. Hoje a gente vê muito a estética, mas ela não é sobre isso. Ela é sobre melhorar a tua saúde e a tua qualidade de vida. Então, você precisa se exercitar, você precisa comer melhor durante a semana, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha correria. Eu sei que muitas vezes você não consegue, pode não conseguir até um local para você fazer uma musculação, mas tenta se exercitar de alguma forma, tenta fazer uma caminhada, tenta correr, tenta passear num parque, tenta fazer alguma coisa que tire você da sua rotina, que você esteja literalmente parado, só trabalhando. Isso não vai te fazer bem, nem hoje e nem daqui a alguns anos. Pausa pra minha cachorra, eu não sei se tá aparecendo, mas eu tô fazendo carinho nela que ela tá carente. O segundo tópico que eu quero falar é o básico de cuidados pessoais. E, gente, eu não tô falando do básico de você tomar um banho, de você passar um perfume, de você passar um desodorante, porque isso é o básico do básico do básico. Mas, basicamente, você pegar o básico que você já faz e implementar.
Você acha que por você estar tomando banho, você estar se hidratando, porque você está fazendo esse básico do básico, você não precisa passar um hidratante na tua cara? Um sérum facial, anda com aqueles frascozinhos de perfume dentro da bolsa. Não é porque tu trabalha no sol, não é porque tu trabalha em escritório que a gente não vai ficar fedendo. Você não fede, a gente soa, independente do local de trabalho. O básico dos cuidados pessoais que eu quero tratar aqui é você implementar o que é que tu já faz. Hoje, qual é a tua rotina de skincare? Qual é a tua rotina de cuidado diário com você? O que é que tu faz quando tu chega à noite em casa, depois do trabalho, depois da academia, enfim, depois da tua rotina, o que é que tu faz? Só toma um banho, passa um desodorante, um cremezinho ali, vai se deitar? Não faz isso. Implementa. Faz uma rotina que te ajude a melhorar mais a tua pele. Tu tem pele oleosa, hidrata. Tem pele seca, vai fazer uma hidrataçãozinha. Tá com pele acneica, procura métodos que ajudem, produtos que ajudem a acabar com essa frequência da acne. Eu sei disso porque eu tenho genética de pele acneica. Tem um lado da minha família que tem a pele mais grossa, que tem muito hormônio. Então, automaticamente eu tenho muita acne, eu sempre tive muito cravo. E eu aprendi na marra que eu precisava cuidar da minha pele, senão minha pele ia ser muito pior. E hoje, pra você ter noção, eu ando com um frascozinho de perfume dentro da minha bolsa, eu ando com hidratante labial, eu passo protetor todo dia, e inclusive o protetor, ele não é para ser usado somente fora de casa, ele precisa ser usado também dentro de casa. Você passa muito tempo dentro de casa, passa um protetor que depois de algum tempo você vai ver a diferença que vai fazer na tua pele. Terceiro tópico é ler. E eu posso entrar até num quarto tópico também junto, que é escrever. Você lê mais, automaticamente você escreve, né? Também pode dar vontade, enfim, mas no terceiro tópico eu quero falar sobre leitura porque é algo que, principalmente hoje, está muito na minha rotina. E, gente, a leitura, ela não é só você ler e você acha que você vai estar lendo uma historinha ali e pronto, e não vai mudar nada na tua vida. Pelo contrário, na leitura você consegue ter uma mente ampla para você pensar mais, para você ter mais conhecimento sobre assuntos diversos. Automaticamente, eu não sei se você sabe, mas a leitura ela melhora muito a dicção. Eu sempre tive um problema de gagueira e infelizmente era algo que me incomodava bastante, mas porque antigamente eu não tinha tanto esse hábito assim de ler. Hoje, principalmente do ano passado para cá, eu sempre gostei muito de ler, tá? Desde o meu ensino fundamental, sempre gostei muito de ler livros, já li com 300, 400 páginas, basicamente. Depois de um certo período, durante a minha rotina do trabalho, eu perdi um pouco, né? Infelizmente, essa rotina de ter o hábito da leitura, mas do ano passado para cá, eu voltei com tudo e, inclusive, estou até fazendo parte de um clube de leitura aqui na minha cidade, né, com alguns amigos próximos, e isso fez total diferença para mim, porque antes, como eu falei, eu tinha um probleminha de gagueira, eu tinha um problema com pensamentos mais demorados para me elaborar, e eu sou uma pessoa um pouco ansiosa também, então, querendo ou não, juntando tudo, eu não conseguia me expressar com uma total liberdade, eu não conseguia me expressar com que as pessoas entendessem o que é que eu estava falando. E hoje eu já sinto a melhora, assim, drasticamente, com alguns meses do hábito da leitura. Automaticamente você lendo, eu pelo menos falando por experiência própria, eu já sinto vontade também de escrever. E a minha escrita ela melhorou bastante. Tanto no conhecimento de outras palavras que eu não tenho costume de usar, quanto também da forma de me expressar. Hoje eu consigo me considerar, de certa forma, claro que eu preciso ter bem mais experiência nessa área, como uma escritora de aforismos. E isso para mim era algo que
estava longe de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de escrever, sempre pratiquei a escrita, porque antigamente, no meu ensino fundamental, eu gostava muito de escrever histórias, sabe aquelas fanfics? Eu não sei se vocês são da época da fanfic, mas eu gostava muito de escrever fanfic. E por eu não ter esse hábito da leitura, eu errava demais. De vez em quando, quando eu pego uma história minha antiga, eu vejo assim, eu fico, meu Deus, quanto erro. Mas hoje, né, devido à minha experiência, devido à minha maioridade e hoje o hábito que eu tenho de ler melhorou drasticamente. A minha compreensão, a minha visão de mundo, abre também a minha mente para pensamentos e a minha criatividade hoje está bem mais aflorada. Então, leia e pratique a escrita também, que vai te ajudar muito, tanto no hábito pessoal quanto no profissional. A quinta coisa que eu quero falar para vocês é: se torne especialista na sua função. Por que que eu falo isso? Não é você ter que ser um expert no assunto em que você trabalha, até porque, na verdade, isso é muito importante. Mas você precisa entender, no mundo empresarial, o seu cargo, ele é totalmente substituível, mas você como pessoa não é. Então, se você está trabalhando em uma área, determinada área, você precisa saber sobre aquele assunto, não só por cima, você precisa ser um especialista, ao ponto de outras pessoas verem que 10 pessoas podem te substituir naquele cargo, mas ninguém vai fazer o trabalho tão bem feito e tão bom quanto o seu trabalho. Então, novamente, o seu cargo, ele é substituível, mas você como pessoa não é. E isso eu aprendi durante todos esses anos de ramo empresarial que eu tenho, que eu já trabalhei em empresas diferentes, com pessoas diferentes, e hoje eu sei que pode passar 10, 20 pessoas no cargo que eu estive, mas ninguém vai fazer um trabalho igual ao meu. O sexto tópico é: aprenda a cozinhar. Gente, isso parece ser besteira, mas numa vida adulta isso faz total sentido. Você precisa ter um conhecimento básico de cozinha. Eu não tô falando de você fazer receitas mirabolantes, não, mas você precisa saber fazer um arroz, fazer um feijão, um macarrão, uma carne, diferentes tipos de carne, seja cozida, seja assada, seja frita, porque em alguma situação que você estiver passando, você conseguir se virar sozinho. Eu aprendi a cozinhar ali na minha adolescência, eu sempre soube fazer o básico e eu também, ao longo do tempo, eu fui pesquisando outras receitas diferentes e sempre gostei muito de fazer receitas diferentes, principalmente no final de semana, para poder eu sair daquele básico. E ao mesmo tempo que você vai cozinhando, isso é algo que eu acredito que não seja só comigo, mas também eu já vi outras pessoas comentando que durante o processo, né, que você tá ali cortando um legume, você tá fazendo alguma comida, alguma coisa que você queira comer, ou que você esteja preparando algo para outra pessoa para agradar, por exemplo, é algo que vai se tornando um anti-estresse. Você tendo o processo de cozinhar, você ao mesmo tempo não vai estar só cozinhando por cozinhar. Você vai sentir que você também vai tirando um pouco daquele estresse que você vem carregando durante o dia. Gente, é sério, é terapêutico, é um anti-estresse básico maravilhoso. Eu digo isso porque eu faço na prática e funciona super. Tá muito estressado, tá precisando de alguma forma ali colocar pra fora aquele sentimento, aquela sensação, aquela semana ruim, cozinha. Faz uma comida que você queira, seja uma coisa básica, mas vai pra cozinha e cozinha, porque eu tenho certeza que vai fazer um efeito não só de uma comida boa, mas vai fazer um efeito positivo aí no seu psicológico. A sétima coisa que eu quero citar é: otimize seu dia. Como assim? Durante a tua rotina do dia a dia, para pensar o que eu posso melhorar o meu dia, o que é que eu posso fazer e vá me ajudar a acelerar a minha rotina, a acelerar a minha tarefa. Seja algo dentro de casa ou no meu trabalho, por exemplo, você acorda, você sai da cama e você arruma a tua cama. Qual é a melhor forma ali que tu arruma a tua cama? Seja dobrando logo os lençóis ou tirando os lençóis primeiro, coloca numa cadeira, por exemplo, coloca o colchão e depois você vai dobrar o lençol. Você tá entendendo o meu ponto?
numa faxina, por onde é que eu começo? Vou começar pela sala e vou trazendo tudo? Ou vou começar pelo meu quarto, pelos quartos, pela cozinha? Então, qual é o processo que vai acelerar o meu dia a dia, a minha rotina? E eu falo justamente isso porque faz total diferença. Tu conseguindo fazer algo pensado em que vai te ajudar nesse processo a se tornar mais rápido uma rotina diária tua, vai te ajudar muito a otimizar o teu tempo, porque você acelerando uma tarefa que, por mais boba que seja, você vai ter mais tempo de sobra para executar outra coisa que você queira. Então, o que é que hoje eu não vou conseguir dizer, você tem que fazer isso e isso, porque cada pessoa tem uma rotina diferente, tem uma vivência diferente, tem algo totalmente diferente. Então, o que eu faço hoje na minha pode não servir para você. Então, essa é a minha pergunta: o que é que você pode fazer hoje na tua rotina, sabendo como é o teu dia? O que é que você pode fazer hoje para melhorar e acelerar o que tu já faz diariamente? Inclusive, deixa nos comentários que eu quero saber o que é que você pode. Stephanie, eu faço tal coisa dessa forma, mas eu vou fazer dessa forma aqui porque eu acredito que vai acelerar mais esse processo. Beleza? Eu vou ficar esperando nos comentários. A 8ª coisa é descubra algo novo. Gente, isso é muito abrangente. Muito abrangente. Se você gosta de ler, lê um livro que é totalmente fora da tua bolha. Por exemplo, eu gosto muito de terror, tanto na parte de livro quanto também em filme. Só que hoje, principalmente, eu tô lendo muito alguns clássicos totalmente fora do terror, totalmente fora ali do que eu já tô acostumada. E isso tá tendo um boom na minha mente, no sentido de abranger. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo falar sobre assuntos diferentes. Eu sempre fui uma pessoa desenrolada, né, como a que é usada aqui na minha região, de falar sobre de tudo um pouco. E mesmo que eu não saiba sobre aquele determinado assunto, mas pelo menos eu sempre gostei de ter uma basezinha ali para me desenrolar numa conversa. Mas hoje, tendo esse conhecimento de sair da minha zona de conforto, sair da minha bolha, daqueles conhecimentos que eu já tenho, descobrindo algo novo, fazendo uma pesquisa nova sobre assuntos diversos, eu consigo ter um leque muito maior de assuntos diferentes e consigo conversar com qualquer pessoa hoje sobre qualquer assunto. Então isso faz muita diferença, tanto no pessoal, para você parar de ficar só no celular e você ter uma conversa digna com alguém, quanto também no profissional, porque isso vai te ajudar a fazer você pensar de uma maneira mais rápida, a você ser mais resoluto, no sentido de você ter soluções mais claras e rápidas e diferentes de outras pessoas. Você começa a ter uma mente mais clara também, em vários aspectos. Então, pesquisa algo novo, descobre algo novo, seja em livro, seja em filme, seja numa série que você tá com muita vontade de ver, ou que faça, que seja um pouco diferente, né? Que você já gosta, mas vai para algo que te tire totalmente da zona de conforto, porque isso vai fazer uma diferença absurda na tua vida, no modo de pensar, no modo de falar, e também vai te ajudar a ter mais conhecimento sobre vários assuntos diferentes. O 9, o quase último, né? Penúltima dica que eu quero dar é: tenha um hobby. Sim, tenha um hobby. Tô trabalhando e quando eu chego em casa eu fico no celular, eu vou assistir. Gente, me desculpe, isso não é um hobby, tá? Mas você ficar no celular não é um hobby. É simplesmente você gastar o pouco tempo que te resta durante o dia com uma coisa que não vai te agregar em nada. Tenta pegar o tempozinho, seja meia hora, para ler um livro, para você assistir uma série sobre algo importante, né? Algo sobre política, sobre religião, assistir um documentário. Aí volta para o outro assunto, né, de você descobrir algo novo, estudar mais um pouco sobre a tua carreira, sobre aquela função que você faz, porque sempre tem algo novo a ser descoberto, sempre existe outras possibilidades no ramo empresarial e no ramo pessoal. Então, nesse sentido que eu falo de ter um hobby, é você sair só daquela tua rotina, de você trabalhar, você ir para tal coisa, fazer aquilo e dormir e pronto. Então, até a academia é um hobby, você correr, você fazer uma caminhada, você cozinhar, tudo isso que eu falei anteriormente, ele pode se tornar um hobby. Então, além
além de te ajudar você sair da tua rotina monótona, que é só de trabalho para casa, casa para trabalho, ou final de semana vai para uma festa, vai beber, vai curtir com os amigos, você vai conseguir ter um leque maior de conhecimento sobre assuntos diferentes, você vai ter uma mente mais clara, uma visão mais aguçada sobre de um tudo, seja na gastronomia, seja na literatura clássica ou de terror, como eu gosto, seja você vendo documentários, porque aquilo ali você vai conseguir ter um gosto mais aguçado, você vai conseguir ter conversas melhores com outras pessoas de diferentes nichos sobre diferentes assuntos. Isso é muito bacana. Então, o hobby é muito importante, principalmente na nossa era digital, né? Hoje as pessoas só querem saber do celular, só querem saber de estarem conectadas o tempo todo, mas aquilo ali não é um hobby. Você estar no celular não é hobby, tá? Então, tenta desconectar um pouquinho e se liga no que realmente é importante. Tudo que eu falei anteriormente pode se tornar um hobby e pode te ajudar a ter um melhoramento pessoal que você tanto procura. A 10ª dica nada mais é do que eu vou deixar nas mãos de vocês. Gostaria muito que vocês falassem, colocassem aqui nos comentários o que é que a gente poderia estar colocando nessas 10 dicas, né, referente ao que eu falei anteriormente. E é isso, basicamente. Espero que eu tenha sido clara, conseguido me expressar de uma forma bacana para todo mundo entender. E curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você achou útil alguma dica que eu dei aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo. A Cookie quer dar um oi. Dá um oi. Meu. Quer dar um oi, né, meu amor? Dá um oizinho. Oi, gente. Se inscreve no canal da minha avó. Eu sou vó dela. Ai, mudei.